Boa noite, sejam todos bem-vindos ao capítulo 12 do Tânia, no qual vamos estudar sobre o Benoni, que é o ser humano chamado de intermediário. Ele não é nem o tzadik, que é o iluminado, ele não é o rachá, que é o perverso, mas ele é aquilo que todo ser humano deveria buscar na sua vida. Começa o Alter Rebbe, quem é o Benoni, quem é o intermediário? É uma pessoa que nunca o mal interior fortalece-se tanto sobre o bom, a ponto de conquistar a cidade pequena que é o corpo da pessoa para fazê-lo transgredir algo da Torá. Tanto no pensamento como na fala como na ação. Ou seja, que as vestimentas da alma animal nunca são tão poderosas sobre a alma divina a ponto de entrar no seu cérebro, na sua boca, nos 248 órgãos do seu corpo para tropeçar essa pessoa e impurificar ela. Deus nos livre. Somente as 3 vestimentas da alma divina são as que investem-se no corpo, que são pensamento, fala e ação, das 613 mitzvot da Torá. E olha a frase que ele vai falar agora, mais poderosa do nosso capítulo. Velo avar aveirá miamav, velo yavor leolam. Diz o Alter Rebbe, o Benoni nunca cometeu um pecado em toda a sua vida, e nunca virá a cometer um pecado em toda a sua vida. Encosta aqui, por favor. Encosta. Essa porta está quebrada. Porque está fazendo muito barulho. Tenta não. Muito obrigado. Então ele fala o seguinte. Um Benoni é uma pessoa que nunca cometeu um pecado e nunca virá a cometer. Aí eu vou perguntar para vocês. Então quer dizer que uma pessoa... Entendeu, Luna, que ele falou aqui? Uma pessoa que cometeu um pecadinho, ele nunca mais vai poder ser um Benoni? Ele está sujeito, ele está predestinado para ser um rachá a vida inteira? Então a gente tem que dizer que, na verdade, a interpretação aqui é outra. Presta bem atenção. Quer dizer o seguinte, quando uma pessoa atingiu o estágio de ser completamente equilibrado, uma pessoa bem equilibrada, o que quer dizer uma pessoa equilibrada? A gente vai ver daqui a pouco como se faz para ser uma pessoa equilibrada. Ele chegou numa situação que é como se ele nunca tivesse pecado e como se ele nunca viesse a pecar. Ninguém garante que ele nunca vai sair desse estágio, mas no nível que ele atingiu no presente, ele está nessa situação. Continua o Alter Rebbe, e ele não é chamado de rachá, de perverso, mesmo 1 hora ou 1 segundo durante toda a sua vida. Mas a essência da alma divina, que são os 10 poderes dela, não dominam completamente o corpo da pessoa, apenas de vez em quando, como na hora do Shema Israel, que a pessoa está rezando, ou na Tfilá, que é um momento de alto nível intelectual da pessoa. E aqui nesse mundo também é a hora que a pessoa se esforça para conectar o intelecto dele, se aprofundando na grandeza infinita de Deus e despertando o amor como labaredas de fogo no lado direito do seu coração, conectando-se com Hashem através do cumprimento da Torá e das suas mitzvot por amor, que esse é o conceito explicado no Shema Israel, que é uma mitzvah da Torá, e nas brachot, nas bênçãos que a gente faz anteriormente e posteriormente, que são decretadas pelos rabinos, são uma preparação para a pessoa se conectar na hora do Shema Israel. E nesse momento, o mal do lado esquerdo do coração está dobrado e anulado perante o bom que está do lado direito do coração, que vem do intelecto da pessoa que está conectado com a luz infinita. Então o que o Alter Rebbe está falando aqui é o seguinte. Um Benoni não é uma pessoa que eliminou o mal interior. Não. Dentro do coração dele, dentro da mente dele, ele tem etzerará, ele tem mau instinto, ele tem vontades proibidas, ele tem preguiça, ele tem desejos proibidos. Mas ele é uma pessoa tão autocontrolada que ele consegue o tempo inteiro superar o mal e ser equilibrado. Vamos ver como ele faz isso daqui a pouco. Mas se você vai olhar o interior do coração dele, quer dizer, se a gente tivesse algum meio de medir isso aqui, a gente ia perceber que ele tem tanto mal quanto o rachá. Ele não é melhor que o rachá, por exemplo, mas ele consegue dominar esse mal. A única hora que o Benoni consegue ser um pouco iluminado, ou seja, que ele consegue realmente adormecer
o lado mal é na hora da reza. Por isso é tão importante rezar todos os dias. Muita gente pergunta por que o judaísmo tem tanta tefilá, tem tanta reza e Shema Israel. Não é apenas um blá blá blá. Reza não é a pessoa ficar repetindo palavras. Reza seria um momento que você pega a energia para conseguir ser uma pessoa equilibrada. É como se fosse uma meditação que a pessoa faz todos os dias para que ele tenha força depois, durante o dia, de dominar o mal interior. Porque na hora que a pessoa está rezando, ele fica iluminado, é como se só o bem estivesse dentro dele. Porém, depois da reza, quando ele para de meditar na grandeza infinita de Deus, o mal volta e acorda do lado esquerdo do coração e tem todos os desejos mundanos e seus prazeres. Mas já que o mal não domina a pessoa e não julga ela sozinho, ele não consegue realizar aquele desejo proibido. Na prática, no pensamento, na fala e na ação. Ou seja, ele não consegue gastar tempo pensando como eu vou me aproveitar dos prazeres mundanos. Por quê? Aqui vem a frase mais importante do Tânia, presta bem atenção. Que a moach shalit alalev, diz o Alter Rebbe, porque o cérebro domina o coração. Como você sabe isso? Luana, a Luana já sabia. Como você sabia isso? Muito bom. Todo mundo tem que decorar essa frase do Tânia inteiro, é a mais importante. Moach, todo mundo fala moach, shalit alalev. O cérebro domina o coração. É a base do Tânia. Quem é uma pessoa plena? Quem é uma pessoa equilibrada? Quem é uma pessoa que atinge... Estou rindo comigo mesmo. Quem é uma pessoa que atinge a meta pela qual ele foi criado? Não é uma pessoa que fala não tenho mais desejos proibidos ou que eu não tenho mais nenhum tipo de desafio na vida porque eu sou uma pessoa que olha o bom e o bem em todo mundo. Não, isso é um tzadik, são poucos iluminados. Uma pessoa que atingiu a sua meta é alguém que consegue ser equilibrado. Equilibrado quer dizer que a mente domina o coração. Em outras palavras, que não importa quão forte seja o desejo proibido que ele tenha, não importa quão nervoso ele esteja, não importa quão grave é a coisa que aconteceu na vida dele, o cérebro dele acalma ele e fala, você não vai explodir agora. Você não vai fazer aquilo que você está a fim de fazer, você não vai se vingar. Ele realmente consegue, porque diz o Alter Rebbe, vamos continuar aqui, como está explicado no Zohar, na Parashat Pinchas de Raya Mehemna, que o ser humano tem essa natureza, que a cabeça domina o coração de nascença, por natureza. Porque assim o homem foi criado, todo ser humano foi criado assim, que se ele quiser, ele consegue dominar e conter o desejo do seu coração e não realizá-lo. Às vezes parece que é impossível, né? Você fala, não, mas eu preciso, né? Hoje em dia está muito na moda falar, mas eu preciso. Precisa nada. Você quer. Se você não quisesse, você não faria. Continuando. A pessoa ela consegue dominar o seu coração na ação, na fala e no pensamento e esquecer aquele desejo proibido. E ele pode levar para o contrário a energia dele, especialmente para o lado de santidade. Ou seja, ele está afim agora de fazer uma coisa errada, ele fala, não vou fazer isso, vou estudar a Torá, vou ajudar alguém. É muito difícil, mas se você quiser, você consegue. E é isso que está escrito, e eu vi que tem uma vantagem na sabedoria sobre as bobagens, assim como a vantagem da luz sobre a escuridão. Então o Alter Rebbe explica assim, assim como nós vemos que a luz, ela tem uma vantagem, um domínio sobre a escuridão, vocês concordam ou não, cientificamente falando? Luana, biologia, biologicamente falando. Quem ganha, a luz ou a escuridão? A luz. Biologicamente falando, não sei lá. Cientificamente falando, a luz. Sabe por quê? Vamos dizer que você tem um local totalmente escuro, certo? E você vai lá e acendeu um pequeno fósforo, pronto, já iluminou. Entendeu? Ou seja, a escuridão, ela só é a falta de luz. Então, às vezes, parece, estou morrendo de medo, está muito escuro. Uma luzinha resolve o problema. Na vida também é a mesma coisa. Ele quer falar o seguinte, às vezes a pessoa está numa extrema confusão. Parece que o mundo está um caos. Impossível, eu não estou entendendo nada da minha vida, testes, proibições, brigas, relacionamentos, está tudo uma grande confusão. Isso chama escuridão. Um pouquinho de luz afasta muita escuridão. É isso que o rei Salomão falou, sério? Uma pequena luz, um conselho, uma boa ação que você fez, um bom sentimento, de repente tudo foi embora.
toda a escuridão se dissipa. Então ele fala aqui que a mesma coisa a pessoa pode fazer propositalmente na sua vida. Muita confusão no coração da pessoa pode ser eliminado com um pouquinho de luz. Isso quer dizer o seguinte, a mente ela é luz, o nosso cérebro ele é luz. O coração ele é muito confuso. Então às vezes a pessoa está muito bagunçada, mas um pouquinho de cérebro consegue resolver a bagunça do coração. Então às vezes ele pode estar com muito desejo, viciado, ele fala, é impossível, eu preciso daquilo. A cabeça vem e fala assim, não, aquilo vai te fazer mal. Se você quiser, você segue, certo? Você não é obrigado a seguir, mas se você quiser de verdade, você consegue dominar o seu coração. E é isso que disse o Talmud. Um ser humano só comete um delito, só comete uma transgressão, se entrou dentro dele um espírito de bobagem. O que quer dizer um espírito de bobagem? Alguém que fez ele não ser racional, porque se ele fosse racional, ele não cometeria esse delito. Porque a Chokhmah, que é a sabedoria da alma divina, que a vontade dela é dominar o corpo da pessoa, nas 3 vestimentas, que são pensamento, fala e ação, das 613 mitzvot da Torá, como nós vimos. Mesmo assim, esse sujeito não é chamado de tzadik. Porque essa vantagem que ele tem da alma divina sobre a alma animal, da luz sobre a escuridão, do cérebro sobre o coração, é apenas no comportamento prático. É apenas na realização. No comportamento, você vai olhar ele por fora, você vai falar, esse cara é um tzadik. Ele é um iluminado, ele é tão equilibrado, mas dentro dele, na essência, não. Ele tem uma luta interior a cada dia. Ele mata um leão por dia, como se fala. Cada dia o Yetzer Hará dele vem com novos desejos, vem com novas tentações, com novos desafios. E ele precisa vencer. Quer dizer, não é que ele tem uma vida fácil, mas já que ele resolveu que ele vai se equilibrar, ele consegue. Porque depois da reza, como a gente falou, depois do momento de conexão de meditação, que o amor a Deus que tem no coração passou, sobra apenas um amor oculto que cada Yehudi tem para Hashem, para Deus, que é um amor natural da alma divina que será explicado mais adiante. E aí, o bobo aqui ele quer dizer que é o Yetzer Hará, que ele tenta colocar futilidades no coração da pessoa, ela volta a desejar todos os tipos de prazeres materiais do mundo, tanto permitidos como proibidos. Deus nos livre. Já estamos no final, então vamos estudar todo esse capítulo hoje. Como se o cara não tivesse rezado. Quem aqui já não aconteceu isso? Às vezes, na hora da reza, você vai na sinagoga ou em casa, e você está empolgado, e você meditou, e você estudou, você vibrou, você falou, parece que eu virei um tzadik, certo? Você até acha que você virou um tzadik de tão empolgado que você está com coisas boas. 5 minutinhos depois, você saiu na rua, você viu que não devia, você pensou que você, como a gente falou, a visão, até parece que você nem rezou. Quer dizer, você muda de canal tão rápido. É uma coisa incrível. Então, o Benoni também acontece isso. É isso que ele está falando aqui, que é como se a pessoa nem tivesse rezado. Porém, em algo proibido, o Benoni não vai pensar em fazer na prática, porque ele já resolveu que a vida dele é a luta. Mas pensamentos de pecado, como a gente falou antes, que eles são mais duros às vezes do que o próprio pecado, eles podem, que palavra você usou antes, Luana? Um pensamento intrusivo. Isso pode acontecer mesmo no Benoni, isso que ele fala agora, por isso eu vou responder a tua pergunta. E ele pode confundir a pessoa de Torá e Avodá. Ele pode começar a atrapalhar a pessoa de rezar e de servir a Deus. Como dizem nossos sábios, tem 3 transgressões que nenhum ser humano é salvo todo dia. Quer dizer, 3 coisas que... Um deles ele não traz isso aqui, é o pensamento intrusivo. Quer dizer, mesmo uma pessoa muito boa, ele vai ter pensamentos de medo, pensamentos de dúvidas, pensamentos de tentações, pelo menos em algum momento do dia. Outra coisa também, ele fala sobre o aprofundamento da reza, que é muito difícil se concentrar na tefilá completamente, etc. Mas, para isso vai adiantar a marquinha, a impressão de temor a Deus e de amor a Deus que ficaram no coração da pessoa depois da reza, mesmo depois que ele parou de rezar, para dar força e energia para ele conseguir dominar o mal do coração. Por isso a reza é muito importante no judaísmo, cada um no seu nível, se conectar de verdade, porque aquele momento de conexão vai te inspirar depois para você conseguir vencer o mal que deseja coisas que não vão te fazer bem, para elas não serem realizadas na prática, nos órgãos do corpo e mesmo no cérebro, para ficar pensando nisso propositalmente. Mas cada vez que você vai ter um pensamento ruim, empurra ele com as 2 mãos. Esse é
o Benoni. Pode ter pensamento intrusivo, mas ele vai empurrar isso aqui com as duas mãos e nunca vai aceitar esse pensamento propositalmente e muito menos incitar pensamentos proibidos. Né? Às vezes a gente não está fazendo nada e a gente tenta pensar e imaginar coisas ruins. E isso o Benoni ele nunca vai fazer e muito menos falar coisas negativas, como falamos, que senão ele seria um rachá e o Benoni ele não é um rachá nem mesmo por uma hora toda a sua vida. Finalizando o capítulo, tudo isso que a gente falou agora em relação ao homem e Deus é válido também em relação ao homem e seu semelhante. Vamos ver onde isso aqui se aplica. Coisas entre um ser humano e outro, ele fala, imediatamente que nesse homem, o Benoni, sobe do coração para a cabeça uma raiva de alguém, ódio, Deus nos livre, ou inveja, diz o Alter Rebbe, ou nervosismo, ou críticas. Ele afasta isso do cérebro dele. Ele não quer pensar mal de alguém. Óbvio que cai na cabeça dele pensamentos assim, mas ele afasta. E ele não aceita pensar nisso propositalmente. Justo pelo contrário, a mente domina o coração para fazer o contrário do que ele queria fazer. E se comportar justamente com aquela pessoa que talvez te fez mal, ou aquela pessoa que você não está muito afim de ver. Você fala, não, justamente por isso eu vou ser uma pessoa equilibrada e eu vou vencer e superar o meu instinto como fazendo bem para aquela pessoa que eu queria fazer mal. É muito difícil. Isso que ele fala agora, você vai, já que você vê que você tem alguma birra com aquela pessoa, você fala, eu vou tratar ele bem, eu vou ter mais carinho para aquela pessoa, eu vou aguentar, eu vou ter paciência com aquela pessoa e não ficar nervoso. E muito menos não se vingar e fazer com ele a mesma coisa que ele fez. De quem nós aprendemos isso? Do famoso Yosef Atzadik. Com isso a gente vai terminar. José, imagina, quem foi mais injustiçado do que Yosef? Os irmãos dele jogaram ele no poço. Imagina a raiva que ele podia ter desses irmãos, certo? Os traumas, né? A gente fala de traumas, os traumas que eles podem ter na vida, ele podia culpar tudo. Não, Yosef, depois de... Também, mas aqui ele fala do caso do Yosef, que depois de tudo que aconteceu na vida dele, essa que é a lição do Yosef, ele virou para os irmãos, quando ele se reencontra no Egito, e fala, eu vou sustentar vocês, esqueçam do que vocês me fizeram no passado, e realmente ele fez isso, ele tratou os irmãos dele como reis, deu as melhores terras do Egito para ele, depois de tudo que ele foi injustiçado e maltratado pelos irmãos. Então isso não é somente uma historinha da Torá, o Zohar fala, que é um livro de Kabbalah, que todos nós devemos aprender do Yosef, cada um no seu nível é difícil, mas falar o seguinte, lógico que o Yosef, o que o Yosef colocou na cabeça dele? Lógico que ele poderia ficar com raiva dos irmãos e ficar pensando que eles me causaram, mas ele foi mais inteligente, ele falou assim, tudo o que acontece na minha vida é porque Deus queria que acontecesse. Então, o fato deles terem agido de uma forma ruim e escolheram uma escolha negativa, é um problema deles com Hashem. Mas eu preciso olhar que tudo o que acontece na minha vida é providência divina, não importa quem fez, era para acontecer. E já que ele teve essa inteligência de olhar dessa forma, ele conseguiu perdoar os irmãos, e não somente perdoar, ele conseguiu eliminar aquela raiva do coração e tratar bem aqueles irmãos. Shkoyach a todos.